linda! Hoje o assunto do seu programa no ar é futsal. E a gente vai bater um papo com um atleta que é referência no Brasil e fora dele. Bora lá? Vamos! Bom, gente, eu vou bater um papo agora com o Nando Grana, um indaiatubano, olha aí, aqui, um indaiatubano que faz sucesso no futsal. Então, conta um pouquinho pra gente, Nando, muito obrigada por receber a gente e também conta um pouquinho da sua trajetória no futsal, né? Quantos anos já no futsal? Obrigado, Vanessa, eu que agradeço a presença de vocês aqui, obrigado pelo convite. Bom, no futsal eu tive uma carreira aí de profissional de 20 anos, né? Profissional 20 anos, mas eu comecei com 10 anos de idade aqui na Associação Esportiva Tejusa, onde eu fiquei durante 7 anos, para depois trilhar minha carreira profissional. Aí tem muita gente assistindo a gente, né? Adolescentes, crianças, enfim, que fala, olha, futsal, que interessante. Se você quer saber um pouquinho mais, fica com a gente no seu programa no ar, porque o Nando vai dar altas dicas, a gente vai falar para você o que é futsal, de ponta a ponta, você vai amar. Agora, Nando, e como obteve esse interesse pelo futsal, né? Eu vou jogar futsal, porque muitos meninos, né, pequenininhos, eles preferem futebol de campo, né? Então, o futsal é o esporte mais praticado no Brasil, né? Hoje acaba sendo até o esporte mais praticado no mundo, porque difundiu muito. Eu, durante os 15 anos que eu tive na Europa, eu consegui acompanhar essa difusão. E essa paixão é desde pequeno, porque o brasileiro, a partir do momento que nasce, cresce com uma bola na mão, né? Então, o futsal, ele é muito difuso na escola, nas comunidades. Então, aí já começou a paixão desde pequeno, aqui na comunidade mesmo, na Sol, na Vila Mercedes, e daí pra frente tinha a oportunidade de estar indo treinar na Tejusa, estar disputando o Campeonato Paulista, então foi daí onde tudo surgiu, desde 1989, faz tempo, hein? Tô velho. Abafa! Agora, como surgiu a oportunidade de você ir pra Europa, gente? Que é o sonho, né, de muitos meninos, né? É uma história um pouco longa, né? Depois do percurso que eu tive aqui na Tejusa, depois de disputar vários campeonatos paulistas, jogos regionais, jogos abertos do interior, sempre representando a cidade de Indaiatuba, eu tive uma passagem de 1 ano e meio no Atlético Mineiro, onde lá um empresário espanhol pôde me ver jogar, e sabendo que eu tinha cidadania italiana, me fez uma proposta onde eu aceitei e embarquei para a Itália, onde eu fiquei 12 anos na Itália, e de lá eu passei 3 anos também na Espanha. E você jogou quantos mundiais pela Itália? Bom, lá em 99 eu fui naturalizado, onde eu pude jogar o primeiro jogo com a camisa da seleção italiana. Eu disputei 2 campeonatos mundiais, 4 campeonatos europeus, e hoje eu ainda sou o jogador que mais jogos tem pela seleção italiana. Tenho um total de 113 jogos. Você foi o capitão da seleção italiana? Sim, fui capitão de 2004 a 2010. Uma honra, né? É uma honra, porque não é fácil, né? Você sair do seu país, da sua cidade, abdicar de um monte de coisa, família, amigos, final de semana, diversão, para poder, na verdade, realizar um sonho, né? Mas era isso que eu queria desde pequeno, então eu soube tirar de letra. Olha só, incrível, né? Acho que a família é fundamental, né? Nessa mudança, enfim, para adaptação também, né, Nando? Com certeza. Ainda mais você tendo a família estruturada por trás, onde pode te dar os conselhos, você também tendo a cabeça boa. Acho que isso daí a base é fundamental. Agora, você, capitão da seleção italiana, jogou com a seleção brasileira. E aí, conta pra gente o que aconteceu. Sempre perdemos. Não, sempre perdemos, mas assim, eu joguei contra a seleção brasileira, o primeiro ano foi no ano de 2000. Eu não senti aquela sensação de estar jogando contra o meu país, não. A sensação que eu senti era só de defender a camisa que eu estava vestindo. Para mim era um jogo a mais. Na verdade, eu fui sentir aquela sensação mesmo de estar jogando contra o Brasil no Mundial em 2008. Quando tocou o hino brasileiro, eu comecei a imaginar meus amigos, os familiares em casa assistindo eu na televisão. Eu falei assim, caramba, aí bateu o sentimento de ser brasileiro, né? Mas é assim, é o que eu falo, eu nunca deixei de ser brasileiro, eu só optei profissionalmente por defender uma outra camisa. Muito legal. E durante o jogo com a seleção, né, brasileira, nunca você marcou um gol contra o Brasil, enfim? Marquei, tive esse privilégio sim, marquei, comemorei, mas enfim, pena que o gol não serviu para vitória, mas... Esse gostinho? Esse gostinho eu tive. Muito legal, gente, olha, uma trajetória muito bonita, um exemplo para muitos, né?
Bom, Nando, conta um pouquinho pra gente, né? Porque tem muita história no lance, que gostoso, né? Por exemplo, essa camisa aí. Bom, essa camiseta com o número 113 foi quando eu anunciei minha retirada, que eu ia voltar embora pro Brasil. Eu fui homenageado pela Federação Italiana. Eles me deram essa camiseta com o número 113, que foi o total de jogos que eu disputei para a seleção. Me deram um quadro e um troféu também que eu não trouxe para cá ainda, tá na minha casa, guardadinho, 7 chaves. Será que não rolou um certo ciúmes do povo? Porque olha que homenagem, né, da seleção italiana, né? Mas sempre tem, né? Mas assim, eu acho que ninguém consegue nada se não tiver mérito. Então, independente do ciúme, do que houve ou não, acho que eu tive mérito e a federação soube reconhecer o que eu fiz. Fantástico, meritocracia sempre em tudo na vida, né? Tem uma outra que também quer contar um pouquinho, uma história, enfim? Essa outra aí foi quando eu bati o recorde, que eu cheguei a 100 presenças, ninguém tinha chegado a 100 jogos na seleção italiana. E ali eu coloquei as duas faixas da FIFA, né? Que é a faixa de capitão da FIFA, que é o maior órgão do futebol mundial. Legal, gente. Eu perguntei pro Nando também como que faz, né? Para um brasileiro, enfim, ou até mesmo é curioso a gente saber, né? Como que uma pessoa se torna o capitão de uma seleção tão incrível, né? Como a italiana, enfim, ou como a brasileira. Conta um pouquinho pra gente, então, se tem alguns requisitos, Nando. Bom, requisitos na seleção italiana, quem tinha maior número de jogos pela seleção usava a faixa de capitão, né? Aí quando o treinador me nomeou capitão, ele até quebrou um pouco essa hegemonia. Então a escolha dele, acho que deve ter sido devido à característica de líder, característica de capitão mesmo que ele via em mim, né? Então ele quebrou essa hegemonia. Mas até então era por número, quem tinha maior número de jogos pela seleção italiana era considerado capitão. Agora aqui numa quadra de futsal, que é o antigo futebol de salão, né, Nando? Isso, o futsal é o antigo futebol de salão com as regras diferentes. Tá, então a gente vai explicar um pouquinho mais pra você, né, quantos integrantes no time, as regras, enfim, agora é com você, Nando. Bom, integrantes jogam 5 contra 5, né? Numa quadra a dimensão oficial é 40 por 20 e dentro da equipe podem ter 12 jogadores, sendo 7 no banco de reserva. Tá legal. E a bola? Bom, a bola para diversas idades. A tamanho 50 até o sub-8, tamanho 100 até o sub-10, do tamanho 200 do sub-12 e sub-14, tamanho 500 do sub-16 até o adulto, o profissional. E o tempo de jogo? Bom, o tempo de jogo varia-se, né? A Federação Paulista hoje ela adota até a categoria sub-10, que é a iniciação, 2 tempinhos de 5 minutos e o último tempo de 10. Aí do sub-12 ao sub-14 e 16, aí já adota outro tempo, 2 tempos de 15. No profissional, são 2 tempos de 20 cronometrado. Ok. A partir de que idade, Nando, pode entrar para o futsal? Bom, aqui no Centro de Treinamento Nando Grana inicia-se com 5 anos de idade, mas existem escolas que tem a categoria Baby Foot, que começa com 3, 4 anos. Meu Deus, misericórdia, né, gente? Deve ser uma fofura só, né? E agora me diga uma coisa, você também dá aula? Explica um pouquinho pra gente. Bom, tem o professor... Gerencia? Tem o professor que ele é formado em Educação Física, é pós-graduado em futsal e futebol de campo. Eu auxilio ele durante as aulas, mas o professor é o professor Augusto, que estudou para isso. Eu só tenho a vivência do futebol e a experiência de ter vivido muitos anos dentro dessas 4 linhas. Like this song in my head.